Semana passada a gente falou então sobre o que é a filosofia, correto? Hoje então nós vamos falar sobre o que é filosofar, né? Porque não adianta nada a gente falar uma coisa e não completá-la, tudo bem? Vamos lá. Vamos deixar um pouco de lado os objetos, né, nos quais a filosofia se ocupa, né? Vamos pensar agora o que a filosofia está preocupada, no que ela, né, no que ela vai mudar. E vamos ver, por exemplo, a atitude filosófica, pois a atitude filosófica também tem as suas características, tá? E essas características, independente do seu conteúdo investigado, independente do que você vai investigar, do que você vai analisar, do que você vai, sobre o que você vai filosofar, ela tem as mesmas características, sempre iguais, tá? Essas características, então, é no caso sobre perguntar o que é uma coisa, o que é um valor, o que é uma ideia ou um comportamento. A filosofia pergunta qual é, por exemplo, a realidade, qual é a significação de algo, não importando qual. Então, lembrando então que a filosofia pergunta qual é a realidade, tá? É importante lembrar como Sócrates falava que a filosofia ela serve para a gente buscar a verdade. Outra pergunta que dentro desse aspecto filosófico nós fazemos é perguntar como é. Primeiro a gente pergunta, né, a gente voltando lá, o que é. Isso é para lembrar que a filosofia, não como ciência, mas sim como nós podemos viver, sem a gente, por exemplo, ir atrás de conteúdos superficiais ou explicações superficiais, tá? Então toda a nossa base ela tem que ser bem questionada, ter um pensamento crítico. Porém, esse pensamento crítico não é para ser cri-cri, aquele cara chato, né? É para ser crítico sobre a filosofia. O que é esse conteúdo? Qualquer coisa que nós falamos, por exemplo, um projeto de lei, nós temos que perguntar o que é esse projeto, perguntar como ele é, como ele vai ser aplicado, uma coisa, uma ideia, um valor, um comportamento. A filosofia, então, ela indaga como é a estrutura ou sistema de relações que constitui a realidade de algo, né? Como ela está sendo estruturada, como ela foi formada, como ela é, como ela vai ser aplicada, tá? Então, gente, é importante sabermos sobre como filosofar, que não é para ficar pensando besteiras ou ficar viajando, né, na maionese. O filosofar não é você ficar pensando baboseiras ou pensar qualquer coisa. Ela tem regras. Perguntar por que é essa coisa, né, ou essa ideia, este valor, tem que perguntar por que ela é assim, né? Lembra que a gente contou nas aulas de história que para a gente entender a história, nós temos que saber, por exemplo, para nós entendermos hoje, nós temos que compreender todo o passado, né? Nós temos que saber e não arrancar recortes, tá? E é a mesma coisa. Por que é? Como é? Tá? Porque algo existe. Qual é a origem? Por que está sendo feita essa lei, por exemplo? Né? Qual que é o motivo? Ou a causa de alguma coisa? Causa de uma ideia? Por que essa pessoa está tendo esse comportamento? Por que o professor de filosofia é tão chato que coloca alunos para fora? Né? Porque a filosofia não é você pensar qualquer coisa. Não é, então não existe um pensamento errado. É lógico que existe. Lógico que existe. A filosofia, ela não é só para você fazer perguntas. Não é só para você não é fazer o que você quer. A filosofia, o modo da gente filosofar, temos regras. A atitude filosófica, ela inicia dirigindo essas indagações ao mundo que nos rodeia e essas relações que mantemos com ele, tá? Então a atitude filosófica inicia quando nós começamos a indagar, é claro, de forma correta.
Tá? Desde que o homem é homem, lembra que a gente falou dos mitos, né? Os mitos sim são importantes, porque é também através dos mitos é que surge o pensamento filosófico. Você de início pode acreditar em um mito, em uma verdade até mesmo fantasiosa, né? Não porque o mito não é necessariamente uma mentira, mas através desses mitos, através dessas histórias, nós chegamos a buscar conhecimento, a começar a filosofar sobre o assunto, né? Sobre esse comportamento, sobre aquela ideia. Aí pouco a pouco descobre que essas questões pressupõem a figura daquele que interroga, que elas exigem que ela seja explicada a tendência do ser humano de interrogar o mundo. Então o homem, ele é curioso, ele quer saber por quê, né? Ele é muito curioso, até mesmo às vezes demais. Não, mas não é demais. Mas o importante é a gente saber fazer o questionamento, é fazer o pensamento crítico. Então, nós temos que primeiro aprender a filosofar. O que você quis falar, professor, é refletir, né? Sim, como a questão da filosofia, a reflexão, ela não pode ser de qualquer jeito. Ela tem, né? Senão, o que acontece? Se você começa a pensar besteira ou pensar de qualquer forma, acontece o quê? Que essa filosofia, esse seu raciocínio, a sua conclusão, acaba não sendo a correta. Tá? A atitude filosófica, então, inicia-se dirigindo essas indagações, esses questionamentos que nós temos ao mundo que nos rodeia e às relações que mantemos. Pouco a pouco, aos poucos, nós vamos descobrindo que essas questões, então, acho que eu já até falei isso, né? Daquele que interroga, elas exigem que sejam explicadas, tá? Não é também fazer uma pergunta e não conseguir chegar no consenso. Nós temos que fazer a crítica e chegar no consenso, tá? Na explicação. Em outras palavras, podemos dizer então que a filosofia compreende que precisa pensar sobre nossa capacidade de pensar. Olha só, temos que pensar sobre a nossa capacidade. Sabe aquela ideia que nós falamos, o fulano é burro? Né? Ninguém é burro. Nós temos que pensar um pouco sobre essa nossa capacidade. Né? Nós temos capacidade? Temos. Porém, somos preguiçosos. Né? Aí tem bastante gente que fala assim, agora estou filosofando. O que você está filosofando? Nada, eu estou pensando, estou em off. Por isso que, pouco a pouco, essas perguntas da filosofia exigem um próprio pensamento. Então, aos poucos, nós vamos chegando num consenso. Mas, afinal de contas, esse próprio pensamento, o que é pensar? Como é pensar? E por que auto-pensar? Lembra que no começo da aula, né, o que é filosofar? Então, filosofar a gente já viu que é a questão de você fazer questões, questionar de forma crítica, porém dentro de uns padrões, dentro de umas regras, tá? E essas regras agora volta neste contexto e fala assim, mas o que é pensar? Né? Como é pensar? Eu vou ficar pensando. Enquanto eu estou tendo aula de filosofia, eu vou filosofar um pouco sobre a aula de geografia de amanhã. Não. E também não tem uma lógica. Nós temos que fazer tudo na sua ordem, dentro do seu contexto. Tá? A filosofia, então, acaba se tornando o pensamento interrogando-se a si mesma. Né? Quando a gente aprende a filosofar, a gente começa a ver que filosofar é interrogar. Aí a gente fica interrogando. Por que então filosofar? Por que pensar? Né? Por que estudar? Por que estamos numa escola? Por que o professor pega tanto no pé e fala que temos que estudar todos os dias, menos o dia antes da prova? Né? E são questões que vocês têm que fazer. E são questões que nós fazemos no nosso dia a dia. A filosofia, então, não é apenas uma ciência, não é uma matéria, uma disciplina ensinada em sala de aula. Ela tem o seu valor para a sua vida. Chamamos esse movimento de retorno, né,
que é a questões filosóficas, agora se volta para a filosofia, da atitude filosófica do próprio pensamento. A reflexão filosófica é o movimento pelo qual o pensamento, examinando o que é o pensador, por ele, volta-se para si mesmo como fonte desse pensamento. Vamos pensar um pouquinho. O que é filosofar? Nós fizemos aquelas questões assim: o que é filosofia? Né? Por que estudar filosofia? Como estudar filosofia? Aí agora a gente para e pensa: mas o que é filosofar? Como é filosofar? É o pensamento interrogando a si mesmo. É o próprio senso crítico interrogando o próprio modo ou a própria filosofia. A filosofia, então, ela é de uma forma, podemos dizer que ela é radical, pois ela vai à raiz do pensamento. É por isso que nós buscamos a verdade. Tá? Isso é filosofar. É ir na raiz. Tá? Quando nós não temos senso crítico, nós começamos a ver, por exemplo, pessoas que dizem ter, mas não têm uma base filosófica, né? E começam a fazer coisas completamente erradas em nome da arte, em nome da filosofia. Tá? Como eu vi, um cara falou assim que em nome da filosofia, em nome da arte, ele se expôs pelado num certo lugar. Né? Cadê o pensamento filosófico? Não somos, porém, somente os seres pensantes. Né? Aristóteles dizia que o homem é um animal, pois um animal racional. Mas nós pensamos, vamos pensar sobre a vida, vamos pensar sobre o ser humano. E vamos ver que nós, seres humanos, não somos apenas pensantes. Nós somos também os seres que agem no mundo, que fazem as suas transformações. Não é isso que nós estamos estudando em História e Geografia? Sim. Né? Que o homem, com o passar do tempo, ele vai aprimorando, ele vai fazendo com que aquele espaço geográfico se adapte ao seu modo de vida. Então, aí que entra também a filosofia, que se relaciona com os outros seres humanos. Nós vemos que a sociedade é formada não só por um povo, mas começa a misturas de raças, misturas de povos que relacionam entre si. Eles também se relacionam, é claro, com animais, as plantas, as coisas, os fatos e os acontecimentos. Tudo que envolve a nossa vida, né, desde material até mesmo, podemos dizer, intelectual, fazem parte do nosso modo de filosofar. E exprimimos dessa forma, então, relações tanto no meio de linguagem, dos gestos, como por meio de ações, comportamentos, como condutas. Tá? Então, quando nós pensamos como filosofar, por que filosofar? Porque nós, seres humanos, exprimimos o que? Relações de linguagem. Temos que saber o que falar, né? Temos que saber como falar, por que o falar. Então nós começamos a ver que a filosofia não é apenas uma ciência paralela, ou até mesmo uma ciência que fica em sala de aula. Ela tem que exprimir para a nossa realidade. A reflexão filosófica também se volta para compreender o que se passa em nós, por exemplo, nessas relações que mantemos com a realidade circundante. Às vezes nós ficamos pensando, né, por que passamos isso? Ó dia, ó noite, por que estou sofrendo? Né? Acusamos Deus. Deus, ele é muito malvado, ele não me ajudou. Ou nós pensamos, Deus não existe porque se não havia sofrimento, não havia. Mas, na verdade, a filosofia vem nos mostrar que isso é completamente diferente. Nós temos que filosofar, fazer para que compreender o que passa ao nosso redor, o que passa na nossa vida. Para o que dizermos
para o que dizemos e para as ações que realizamos, né? Então, quando nós vamos fazer, agir ou falar, temos que filosofar. Essa reflexão volta de novo à tona e mostra aqui como temos que compreender as relações. Organiza-se em torno de trás grandes conjuntos de questões. Voltamos de novo às questões. A filosofia, então, ela é o quê? Ela é um modo de como fazer o senso crítico de forma sábia, de forma correta, tá? Porque pensamos, o que pensamos? Por que pensamos nisso? Né? Eu fico pensando, eu não consigo dormir direito. Vamos filosofar e vamos começar a pôr em prática o que pensamos. Por que pensamos? Dizemos o que dizemos. Por que fazemos isso? Por que fazemos aquilo? E assim por diante, né? Isto é, quais são os motivos, as razões, as causas para pensarmos o que pensamos? O que faz você pensar no que você está pensando? Para a gente começar a entender, vamos pensar assim, sabe aquela pessoa que que pensa em se matar, por exemplo? Na idade de vocês, né, os adolescentes, de vez em quando surgem aquelas ideias de se cortar, de pegar gilete, cortar pulso e tudo mais. Aí, você tem que parar e pensar assim, por que eu estou fazendo isso? Qual o motivo, qual a razão para isso? E outra forma de a gente pensar, o que eu faço no mundo? O que vai trazer de consequência para mim? Isso, qual é essa consequência? Essa é a razão da filosofia. É fazer o senso crítico em relação às nossas atitudes, para que nós possamos ser melhores, né? O que queremos pensar? Quando pensamos, o que queremos dizer quando falamos? Sabe aquele negócio, eu falei sem pensar. Eu não queria dizer isso. É por isso que nós temos que ver como vamos falar, para ver se a pessoa vai entender. Às vezes a gente se pega e fala assim, não, mas eu não falei isso, eu quis dizer isso. Mas por quê? Porque você sabe o que você está falando. Mas e a pessoa que está ouvindo? Sabe o que você está querendo dizer? Né? A filosofia, então, vai nos ajudar aí. A forma de filosofar, a forma de agir, a nossa forma de expressar. Quando é o conteúdo ou o sentido que pensamos, dizemos ou fazemos. Nosso modo de agir, o nosso modo de falar. Para que pensamos o que pensamos, dizemos o que dizemos, né? Isto é, qual é a intenção que eu quero falar isso? Não, eu vou falar isso, eu pego no pé, por exemplo, de qualquer aluno, vamos pegar aí no Titato, né? Por quê? Porque eu não gosto dele? Não. A minha intenção é melhorá-lo. É fazer que ele aprenda a filosofia, faça o questionamento filosófico e não fique fazendo perguntas bobas, perguntas bestas, né? Púfias. Púfias. Essas três questões, então, têm como objeto de indagação. Lembra do objeto que nós falamos, os objetos da filosofia, que é o pensamento, a linguagem e a ação. Tá? Então, esses objetos é que faz com que nós pensamos filosoficamente. Primeiro, a nossa linguagem, o modo de falar, o pensamento, como temos que pensar, como vamos raciocinar. O que é indagação, professor? Indagação é questionamento, as perguntas. Tá? E o modo de agir, a nossa ação. Então o ser humano, ele tem por objetivo pensar, falar e agir. De forma, claro, correta. Para isso que nós vamos aprender a filosofar. Aí eu vou deixar para vocês algumas perguntas. Vamos pensar assim, o que é e como é a reflexão filosófica? Quais são os três conjuntos de questões que organizam essa reflexão filosófica? Tá? Então, como a gente já fez todo esse conteúdo, vamos parar então aqui
sobre o que é filosofar. Mas agora vamos então pensar sobre o que é isso. Tá legal?